Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando. Mais uma vez, desculpe aí um pouquinho do nosso atraso, mas de novo por questões profissionais nós não conseguimos entrar no horário, mas hoje a gente está até menos atrasado, né? Então boa noite aí para Adriana Dantas, para Adriana Alvarenga, para o Ricardinho, para a Lúcia, para o Luiz Alberto, para a Leda, para a Valdete, a Helena, Coelho, Mariângela, Silvano. E aí até hoje eu estou sem um dos recursos aqui, talvez não vou conseguir nem identificar todo mundo que está aqui, né? Patrícia, Rocha, Maê, Michele, Gabriel, Rodinei, Ana Cristina. É isso aí, boa noite a todos vocês. E a gente já começa, deixa só o pessoal acabar de ir entrando aí. Tuca, boa noite. Olá, Daí, boa noite também, seja bem-vinda. Cecília Amaral, boa noite. Cecília Maganha, boa noite também para você, para o Reinaldo, para toda a família. Marinha, boa noite também. Adriana Valério, boa noite. Olá, Célia, boa noite. Bom, eu acho que já está na hora de nós iniciarmos. Deixa eu diminuir o som aqui. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Olá, Luísa Nalim, boa noite também para você, seja bem-vinda. E a todos aqueles que estiverem aí, que eu não estou conseguindo visualizar, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos aqueles, Anitta, Clarindo, sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir depois, sempre tem algumas pessoas que entram daqui a pouco, ou aqueles que vão assistir em outros dias também, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso estudo, ao nosso grupo, né? Boa noite, Joana Oliveira. E até eu gostaria de me penitenciar aqui. Ontem o Flávio fez um comentário e eu particularmente não vi, acho que foi no momento que a gente estava aí fazendo a oração, e eu não prestei atenção. E o Flávio, nosso companheiro de Rio Claro, fez até um comentário porque ele estava fazendo, salvo engano, 30 anos de união matrimonial. Eu sei que a Valdete ainda colocou aqui dando os parabéns para ele, só que eu particularmente passou despercebido. Então eu gostaria hoje de dedicar essa nossa oração inicial ao nosso querido companheiro Flávio. E é interessante que depois ainda falei com ele e ele disse o seguinte, falou: Edson, o nosso grupo, ele é tão assim, eu estou tão identificado com o grupo que eu me senti feliz por poder compartilhar, e eu senti a necessidade de compartilhar com o grupo esta alegria que eu estava sentindo. Então, para vocês verem que realmente o negócio é fantástico, tá? Boa noite, Joilda, boa noite também ao Zé Ricardo e boa noite a todos. Então, essa nossa oração agora, que ela possa ser também estendida ao nosso querido companheiro aqui do grupo, Flávio, a sua esposa, e que eles tenham mais outros 30 anos pela frente de muita paz, de muita harmonia, equilíbrio e, sobretudo, de uma caminhada realmente rumo à evolução. E é claro, se nós pudermos evoluir e caminhar juntos, melhor ainda. Que o nosso mestre amado e querido Jesus possa, pois, nesses instantes, abençoar todos os nossos projetos, que nós consigamos, através justamente dessa sintonia com a espiritualidade superior, elaborar projetos que estarão realmente ligados e vinculados à nossa evolução, ao nosso crescimento. Que esta nossa noite de estudos, de leitura, estudos, possa ser bastante rica em informações, para que cada um de nós nos fortaleçamos através do conhecimento na própria fé. A gente precisa fortalecer a fé, e que esta fé seja fortalecida com conhecimento, porque com conhecimento nós daremos à fé uma base sólida, uma base firme, e aí nós conseguiremos atingir todos os nossos objetivos, que é exatamente voltar
a nossa trajetória, a nossa caminhada rumo ao próprio Criador e à felicidade. Que assim seja. Muita paz, alegria, harmonia a todos nós, a todos vocês, aos seus lares e aos seus familiares e amigos, e de modo especial ao nosso querido companheiro Flávio. Boa noite, Eveline, boa noite, Selma. Bem, gente, eu havia dito, nós estamos assim um pouquinho atrasados, até por questões realmente profissionais, né? Às vezes alguns até comentam, até o cenário hoje é diferente, mas nada que vá atrapalhar a sequência das nossas reflexões, e hoje é dia de nós refletirmos sobre o nosso livro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No nosso encontro passado, nós estávamos identificando aqui no capítulo 13, alguns aspectos relacionados ao milagre, porque agora a gente entrou efetivamente na terceira parte do livro A Gênese, tá? Para estudar os milagres. E nós vimos a acepção da palavra milagre que Kardec nos traz, aquela acepção original da palavra milagre. O que significava milagre? A gente viu, nada mais era do que maravilhoso, algo que é fantástico, algo que é assim, lindo, que a gente possa realmente pegar, olhar e falar, poxa, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, e não uma derrogação à lei da natureza. Então, Kardec, inclusive, faz uma crítica à própria academia, que alterou esta acepção ou conceito da palavra milagre, aproximando-o das questões religiosas. E, é claro, adotando uma conceituação que, infelizmente, foge àquilo que seria correto e adequado, sobretudo quando você tem, na própria academia, uma ideia de um Deus soberanamente justo, bom, perfeito, as suas leis também são perfeitas e automaticamente não poderia haver a possibilidade ou a mínima possibilidade de derrogação destas próprias leis. Nós vimos também a questão do Espiritismo, que o Espiritismo não faz milagres, por mais que alguns fenômenos sejam vistos, sejam repetidos pelo próprio Espiritismo, ou pela doutrina em si, por alguns médiuns, o Espiritismo não faz milagres. Por quê? Porque o que o Espiritismo está fazendo é exatamente nos apresentando alguns princípios e leis que regem sobretudo o mundo espiritual e que nós não conhecemos. Nós temos as leis que regem a matéria densa. Essas leis que regem a matéria densa, elas são estudadas pelas ciências. E a gente viu, a gente percebe, basta você pegar a própria eletricidade, a tecnologia, está tudo aí para nos mostrar que tudo é facilmente explicável a partir do momento que você conhece as leis que regem justamente estas disciplinas, ou que rege a própria matéria. Quando você conhece, você pode inclusive manipular, você pode repetir, então isso deixa de ser milagre. Agora, do ponto de vista espiritual, nós desconhecemos as leis que regem este mundo extracorpóreo. Então, o que o Espiritismo faz? Apenas revelar para nós uma parcela dessas leis. Ora, revelar uma parcela dessas leis, porque a gente vai ver hoje, Kardec vai dizer, nós estamos apenas no limiar da vida espiritual, nós já não adentramos de corpo e alma na vida espiritual, a gente está ali nas portas, nós estamos justamente na divisa, porque apenas e tão somente agora o mundo espiritual foi para nós revelado, ele foi mostrado. Então, o Espiritismo, ele está justamente nas portas deste novo mundo, e é claro, se ele está logo no seu início, as suas leis também que nos são reveladas, são leis, vamos assim dizer, bem simples, porque com certeza tem muito mais coisas que nós ainda aprenderemos. Depois, a terceira parte deste capítulo 13 foi sobre Deus. E Kardec inicia, ou melhor, intitula esse dispositivo de Deus faz milagres, e nós vimos que Deus não poderia fazer milagres, sobretudo como nós dissemos na nossa introdução. Deus sendo perfeito e as suas leis sendo perfeitas, como poderia Ele estabelecer possibilidades ou formas de revogar a sua própria lei? Aí a lei não seria perfeita, Deus não seria perfeito, a providência divina não seria perfeita. Então, não tem como nós entendermos ou estabelecermos
um Deus que faz milagres, milagres no sentido de revogação das suas próprias leis. Então, efetivamente, Deus não faz milagres. E o último tópico desse capítulo 13 que nós vimos é exatamente sobre o natural e as religiões. Por quê? Porque desde os primórdios da humanidade, sobretudo daquele período em que a humanidade se viu às voltas com um poder além das suas próprias forças ou além do seu próprio conhecimento, ele sempre estabeleceu esta ligação com o Ser Supremo, com o Criador, através de algo sobrenatural. E é claro, um sobrenatural inicialmente que não estava vinculado a este Deus Criador de todo o universo, mas era um sobrenatural que estava apenas e tão somente ligado ou vinculado a qualquer coisa que saía fora do campo de explicação deles. Por exemplo, nas tribos primitivas, nós vamos ver que a lua era considerada um deus, o sol era considerado um deus. Por quê? Porque não era explicável pelas criaturas e para as criaturas. Então tudo aquilo que era além, ou que ia muito além do conhecimento deles, era considerado sobrenatural e automaticamente era considerado Deus. Então, o sobrenatural está ligado às religiões. Por quê? Porque através desse desconhecido é que nós conseguimos, ou melhor, que nos foi revelado algo superior e que nós deveríamos nos ligar a este superior. Religião, do verbo religar, e tudo aquilo que nos liga a Deus. Então, o sobrenatural tem toda uma intimidade com as religiões, e a gente vai percebendo agora, sobretudo com a doutrina espírita, que nos revela um Deus diferente, que não tem nada de sobrenatural, simplesmente é algo que nós ainda não conseguimos entender, apenas e tão somente isso, porque a partir do momento que a gente começar a entender, nós vamos, sobretudo, ampliar a nossa visão de Deus, e a gente vai ver que além, ou melhor, que não tem nada de sobrenatural, mas muito pelo contrário, ele é muito mais real do que nós possamos imaginar, e que, como Criador de tudo e de todas as coisas, olha que coisa interessante, como Criador de tudo, Ele está em nós e nós automaticamente estamos nele, sem, lógico, misturar a questão do panteísmo, não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas nós estamos todos mergulhados nesse hálito divino, todos nós temos essa oportunidade, Deus está muito mais próximo de nós, e não além, né? Como a gente costumava conceber lá nos céus, Deus está lá nos céus, regendo aquele coro de anjos, não, de forma alguma. Então, isso foi aquilo que nós identificamos lá, nesse capítulo 13, sobre os caracteres dos milagres. Agora, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre os fluidos. Os fluidos, nós já vimos, gente, muitas coisas, principalmente lá no livro dos médiuns, tá? Nós já identificamos alguma coisa dos fluidos, mas Kardec traz também aqui, sobretudo neste capítulo, para explicar, ou nessa parte onde ele vai nos explicar a questão dos milagres, que a ação dos fluidos é de extrema importância no entendimento de tudo aquilo que escapa à nossa própria observação, do que escapa ao nosso próprio conhecimento. E mais uma vez, a gente vai se voltar a esses aspectos. No que diz respeito ao mundo material, as ciências veio e explicou todas aquelas leis que lhe era conhecida e nos mostrou que nada disso é milagre, tudo isso é científico. A ciência, sobretudo a partir aí do século 18 para cá, né, que ampliou-se o nosso campo de conhecimento, quando nós começamos também, né, por exemplo, a identificar que o nosso planeta nada mais era do que um grãozinho de areia nesse universo, que nós não estávamos no centro do universo, que a Terra, inclusive, ela era redonda, ou seja, muitos conhecimentos e informações que foram chegando até nós a partir dessas primeiras descobertas e do próprio telescópio, do microscópio, nós fomos identificando leis que regem a matéria, e as ciências vêm nos mostrar, vêm comprovar, e muitas das vezes
ela vem repetir, porque tem muito disso na ciência, né? Quando você é capaz de repetir determinados fenômenos, aquilo deixa de ser sobrenatural e passa a ser algo natural. Então, essa primeira parte, Kardec vai dizer, opa, questão física, questão material, e aí vamos dizer, material densa, a ciência explica. Agora, as questões materiais etéreas, por que eu digo materiais etéreas? Porque o próprio Kardec vai chamar a nossa atenção um pouco mais adiante nesse próprio texto, mas, repito, nós estamos fazendo uma leitura de tudo isso que ele nos propõe. Então ele mesmo vai dizer o seguinte, porque a gente costuma chamar de fluido espiritual, mas o que nós chamamos de fluido espiritual? Ele até diz que essa nomenclatura ela é equivocada. Por quê? Porque, gente, qual que é a matéria primitiva do universo que nós já estudamos? Matéria primitiva do universo é exatamente o fluido cósmico, ou, como tem algumas nomenclaturas, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o princípio material do universo, a partir do qual todas as coisas, toda a matéria foi criada. Então, o que nós temos? Fluido cósmico, como diz Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. É a transformação deste fluido cósmico universal que a gente viu, sobretudo estudando lá no livro dos Espíritos, na sua parte inicial, que o homem tem corrido atrás de informações sobre este elemento primitivo, e aí identificar os quarks, né? Por quê? Porque até então nós tínhamos o átomo, tanto é que a própria nomenclatura, átomo significa sem divisão, não era possível dividir o átomo, e hoje a gente descobre que o átomo ele é divisível, então existe uma partícula menor, essa partícula menor que a ciência humana, a ciência material está atrás, a ciência espírita vem nos mostrar e chamar de fluido cósmico ou fluido universal, que é essa matéria primitiva. Então tudo que é matéria advém deste fluido universal. Então, quando eu falo espiritual, eu estou falando de espírito, e eu tenho um princípio material e um princípio espiritual que nós aprendemos. Então é equivocado nós dizermos fluido espiritual, porque o fluido não é espiritual, o fluido ele é material. Só que ele é um fluido material menos, ou melhor, mais etéreo, menos denso, por isso que a gente chama de fluido. Tá? É apenas então somente isso. Então Kardec vai comentar, mas a gente vai utilizar essa nomenclatura sim, fluido espiritual, exatamente para designar que este fluido ele é etéreo, e este estado de eterização do fluido, ele não chega a ser visto, ele não chega a ser percebido, ele não é possível ser tocado, pelo menos, né, pela matéria densa, tá? Então, feitas essas observações que o próprio Kardec coloca, nós voltamos para onde? Para a questão dos fluidos. Nós conhecemos as propriedades que regem a matéria, as leis que regem a matéria, mas esta matéria densa, nós desconhecemos as leis que regem a matéria etérea, que nós chamamos, entre aspas, de fluido espiritual. Este é exatamente o nosso problema. Por quê? Porque aquilo que está no campo da matéria ponderável, da matéria densa, que a gente pode tocar, que a gente pode refazer, que nós podemos transformar, tudo bem, está tudo tranquilo. Mesmo assim, né, nós temos ainda algumas dificuldades de entendimento. Por exemplo, gente, a água, vamos usar o exemplo a água. Sobre a água, o que nós podemos dizer? Ora, enquanto ela está no estado sólido, que é a força de coesão das moléculas é mais forte, nós temos assim, poucas coisas a dizer. Está ali, ó, eu estou vendo, eu estou pegando, ela não escapa das minhas mãos, eu tenho um domínio e um controle completo sobre ela. Já a água, no seu estado líquido, eu já não tenho tanto controle, apesar de que eu consigo ainda cercá-la, tá? Eu consigo ter um certo controle sobre ela. Agora eu pergunto para vocês, e a água em estado gasoso?
Vocês já perceberam, já prestaram atenção? O estado gasoso, ele praticamente escapa até mesmo aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Mas mesmo assim, ainda é considerado matéria densa. Agora vocês imaginam um fluido, entre aspas, espiritual, que a gente sequer consegue ver. A gente sabe como é que acontece as chuvas, não sabe? Através do processo de evaporação das águas, sobe, forma as nuvens e tal, depois há uma precipitação, cai a chuva, né? Esses dias todo mundo está falando que está chovendo aí nas regiões de vocês, hoje inclusive está chovendo aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, nós não vemos essas partículas de água subir, mas a gente sabe que o fenômeno acontece. Veja, então, o que Kardec chama atenção, sobretudo nessa primeira parte dos fluidos, é exatamente esse. Nós não conhecemos este fluido que escapa aos nossos órgãos de sentidos. Nós desconhecemos esses fluidos que nós chamamos de espirituais. Então, para nós conseguirmos entender todos os fenômenos que envolvem a nossa vida, e sobretudo estes que o mundo chama de milagres, nós precisamos entender, ou precisamos pelo menos conhecer, saber da existência destes fluidos espirituais. Fluidos espirituais entre aspas, por quê? Porque são fluidos. Se são fluidos, vem do fluido cósmico universal. Se é do fluido cósmico universal, é matéria, princípio material. O princípio espiritual, ele está do lado, ele está à parte. E o princípio espiritual foi criado para manipular e trabalhar em cima do princípio material, que foi exatamente a matéria-prima que Deus colocou nas nossas mãos para nós aprendermos todas as leis que regem este mundo material, para nós aprendermos tudo que rege esta própria matéria, conhecermos todas essas leis, para aí sim sermos grandes auxiliares de Deus na obra da criação. Então esse é o objetivo inclusive da encarnação. E, como nós dissemos, o mundo espiritual, ele agora que está sendo descortinado para nós. Jesus veio, aliás, antes de Jesus, nós temos vários fenômenos que falam sobre aquilo que nós não conseguimos entender, que eram considerados milagres. Tanto no Oriente, dos livros mais antigos, quanto no Ocidente, quanto a própria Bíblia, ela é repleta de informações, de fatos que eram desconhecidos e que não eram explicáveis. Jesus veio, da mesma forma, na sua época, a Marinha até coloca aqui, também se referiram muitas vezes, a estes fluidos, mas algo que nós desconhecíamos, apenas então somente chamávamos de milagre. Jesus disse: olha, vós sois deuses, vocês vão chegar numa época que vocês vão fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Lógico, a partir do momento que vocês tiverem o conhecimento das leis que regem essa matéria. Somente agora com a doutrina espírita, ou com o advento deste Consolador prometido, somente agora, com essa oportunidade que nós temos, sobretudo, de trazer ou buscar revelações do mundo espiritual para o mundo físico, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco dessas leis que regem o mundo espiritual. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir seres que estão do lado de lá e que vão explicar para nós como que as coisas acontecem. Por quê? Porque do lado de lá nós temos uma visão diferente das coisas. A nossa visão ou os nossos sentidos, eles se ampliam muito mais do que com os limites que nós temos. Nós estamos e vamos aprender como que os engenheiros celestes, aliás, nós vimos no início do estudo deste próprio livro, como que os engenheiros celestes procederam na aglutinação desses fluidos para montar o nosso próprio planeta, para montar o nosso sistema e, sobretudo, as galáxias e o universo. Sim, nós aprendemos e vimos, assim como o tópico seguinte,
que Kardec vai trazer é exatamente a formação e propriedades do perispírito. E para vocês não se recordarem, né, porque nós já falamos isso, e eu até usei também esta analogia, mas vejam só, o próprio perispírito, os planetas foram formados pela aglutinação do fluido cósmico universal, a utilização das leis universais, formando ou dando formato, tá? Sobretudo, lembra que Kardec comentou? Através do processo de solidificação do fluido cósmico. Quando você trabalha na solidificação dessa matéria, na aglutinação, dando, através das leis, uma força de coesão maior para as moléculas, você vai criando objetos materiais, assim como criaram o mundo. Já a formação do próprio perispírito, e é claro do corpo físico, já é a própria alma. Vejam, tentem lembrar quando eu falei isso com vocês. É a própria alma que faz o quê? Que ela atrai para si estes fluidos inerentes ao nosso próprio planeta para a formação do nosso corpo espiritual. Lembram que está lá na Gênese bíblica que que Deus teria pegado ali do barro, ou alguns falam argila, e montado. Esse barro e argila nada mais representa do que o material de que era feito a própria terra, tanto é que o nome está aí, terra. Então Deus pegou, fez e ali soprou a alma. Nós estamos entendendo, e Kardec nos explica, o corpo espiritual é a alma, é o princípio inteligente. E o que ele faz? Ele atrai estes fluidos que estão à sua volta para a formação do seu corpo espiritual. É isso. Se vocês conseguirem entender isso, vai ficar realmente muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai perceber, como nós já estamos estudando no livro dos Médiuns, nós vamos manipular os fluidos de acordo com a nossa evolução, nós vamos manipular os fluidos de acordo com o nosso conhecimento, e nos processos ou nos fenômenos mediúnicos, nós vamos doar os fluidos que nós possuímos. Não é nada diferente, não vem nada lá de longe, de outro planeta, para aquele fenômeno. Todos os fenômenos mediúnicos, é a combinação dos fluidos do médium com os fluidos do espírito comunicante. Então, nós não saímos para buscar em outros lugares, por isso que é importante nós percebermos isso, tá? Nos mundos, os engenheiros celestes, como se fosse num abraço, abraçam aquela quantidade de fluidos, reúnem e formam os planetas. O espírito, a alma, ele está ali no centro e ele atrai as moléculas do fluido universal que envolve o planeta, e elas vão se aglutinando como se fosse um imã, e ali você vai moldando o seu corpo espiritual. Você molda o seu corpo espiritual, e o seu corpo físico, ele nada mais é do que o reflexo do corpo espiritual, mas sobretudo utilizando-se de matéria mais densa e sobretudo solidificada. Então, eu tenho uma condensação do fluido para formar o corpo espiritual. Vocês gravando isso, é de extrema importância para nós entendermos, sobretudo o perispírito, e depois a gente vai entendendo as outras questões relacionadas com os fenômenos propriamente dito. Então, gente, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, eles provêm do fluido cósmico universal. Só que a alma, espírito, o princípio inteligente, ele vai atrair primeiramente este fluido etéreo para formar o corpo espiritual. E quando ele vai encarnar, aí ele tem a necessidade de, através dos pais biológicos, tá? Através dos pais biológicos, que vão lhe dar
a oportunidade de desenvolver a matéria, tá? Ô, Maninha, eu não vou dizer plasmar, sabe por quê não? Porque quando você fala em plasmar, o nosso próximo tópico vai ser exatamente esse, a questão da manipulação desses fluidos, da fotografia do pensamento, e aí nós podemos plasmar ou criar ou montar as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Então, nós preferimos esse termo que o próprio Kardec utiliza, nós vamos atrair mesmo, tá? Como se fosse um imã. E aí, de acordo com, olha que interessante que Kardec vai colocar justamente nesse tópico, de acordo com a minha evolução, eu vou atrair fluidos mais sutis ou mais pesados. Tá vendo? Que interessante? Então, é atração mesmo, não é plasmar não. Eu vou atrair. Bom, você como imã, que tipo de fluido você está atraindo? São fluidos, ainda que etéreos, mais pesados ou são fluidos mais leves? E com o passar do tempo, quando a gente vai evoluindo, o que vai acontecendo? A nossa alma, o espírito, ele vai atraindo, ou ele vai trocando, tá? Por fluidos cada vez mais eterizados, mais leves, e aí a gente vai diminuindo aquela densidade e a gente vai subindo. A evolução nada mais é do que isso, nós vamos subindo, por quê? Porque aqueles fluidos que são mais pesados, lembra quando a gente estudou aqui mesmo na Gênese, lá na formação geológica, né, da Terra, o que aconteceu? A Terra por enquanto estava naquela bola incandescente, até que começou-se a formar e a limpar a atmosfera através das chuvas e tal. E quando estava limpando a atmosfera, o que aconteceu? Aqueles metais mais pesados, eles foram se assentando na terra. Então, o meu corpo espiritual, ou a alma, o espírito, quanto mais avançado, eu vou atrair. Só que quanto mais avançado, eu atraio fluidos mais leves. Quanto mais apegado à matéria, eu vou atrair fluidos mais pesados, e isso vai me manter mais próximo da própria materialidade ou da terra. Basicamente é isso que Kardec está falando. Então, e aí é lógico, como o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, vocês imaginem como era o nosso corpo há 10 mil anos atrás. Nós não éramos muito evoluídos, então os nossos fluidos que a gente atraía eram mais pesados, e sendo fluidos mais pesados, o nosso corpo material tinha que ser também mais pesado, mais denso, mais forte, mais rígido, mais rijo. Com o passar do tempo, a gente foi melhorando, e os nossos corpos também foram melhorando. Ora, os corpos daquela época de Jesus, ou um pouquinho antes de Moisés, já não eram mais como os corpos dos selvagens. Eram corpos mais sutis. Por quê? Porque com a evolução foram também eterizando os fluidos que formavam o corpo espiritual. Hoje, nós já temos corpos diferentes, não temos? Às vezes até a gente brinca, né? Pega um adolescente aí de 10, 15, 20 anos e pede para ele fazer algum tipo de esforço que você faz quando você tinha, por exemplo, seus 15, 20 anos. Eles não dão conta. Por quê? Porque o seu corpo é diferente. O seu corpo é diferente por quê? Porque o espírito ou o corpo espiritual também é diferente, os fluidos são diferentes. É lógico, se você pegasse, por exemplo, Jesus e colocasse Jesus, às vezes para trabalhar com coisas pesadas, provavelmente ele teria dificuldades. Por quê? Exatamente porque o seu corpo era um corpo formado depois ou através de um perispírito mais sutil. Por isso Jesus não tinha condições de viver muitos anos aqui na terra, dado a sua condição espiritual. Tá? Então, quanto mais a gente sobe, mais etéreo vai sendo os fluidos, e aí mais a gente vai subindo, e aí é claro, né? Aí Kardec já vai fazer aquela relação. Se eu tenho um corpo mais sutil, com fluidos mais sutis, eu tenho mais a chance de ir, visitar, passear em mundos mais avançados e evoluídos. Mesmo assim, chegando lá, eu vou ter que
trocar o meu corpo espiritual. Só que o que acontece? Quando eu chego lá, eu já tenho mais conhecimento. E com mais conhecimento, essa força da atração, ela vai ser automática para mim. Se eu não tenho tanto conhecimento, eu não vou conseguir chegar lá e alterar o meu corpo espiritual com facilidade. Por isso, os espíritos mais avançados e evoluídos podem vir com mais facilidade para mundos inferiores. É lógico que ele vai ter que se adaptar àqueles fluidos, mas eles podem vir. Agora, nós não podemos ir para mundos mais avançados. Por quê? Porque o próprio brilho e a luminosidade destes fluidos não permitirá que nós tenhamos ou desenvolvamos um corpo perispiritual. Olha para vocês verem que coisa fantástica. Então, essa questão do perispírito, a sua formação e as suas propriedades serão de extrema importância para nós entendermos bem essas questões que até então são conhecidas como milagres. Como eu disse, nós já estudamos um pouquinho sobre isso, por isso que não aprofundamos o bastante, tá? A gente só precisa começar a alterar essa questão relacionada com a fé, porque até então a nossa fé era uma fé cega. Alguém falou, é um dogma, eu tenho que acreditar e pronto. Nós já atingimos um patamar que a nossa fé não pode ser mais cega. A nossa fé tem que ser raciocinada. A ciência veio e mostrou tanta coisa para nós que já não nos permite mais acreditar sem entender, sem ver, sem explicações. Por isso que a gente precisa desenvolver uma fé raciocinada. E aí, com a fé raciocinada, com conhecimento, nós vamos também tendo mais facilidade nesse processo de crescimento e de evolução. Então, se a gente for ver, gente, tudo na natureza é fantástico e maravilhoso. Tudo pode ser entendido como milagre. Tendo o milagre como algo fantástico, maravilhoso. Mas nada escapa às leis divinas. As leis são harmoniosas, as leis são perfeitas, inderrogáveis. É tudo assim tão encaixado que a gente vai, nesses nossos estudos, exatamente entender este verdadeiro encaixe de todas as peças, para nós, claro, também começarmos a aprender e a entender um pouco mais de Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela participação de todos vocês. Muito obrigado mesmo por todas essas manifestações. Viu, Flávio? Você chegou um pouquinho depois, mas nós fizemos as nossas orações aí por vocês, eu não me esqueci hoje, tá? A todos aqueles que entraram depois, o meu muito obrigado, uma boa noite. Tenham, aliás, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos vocês.